Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje aqui, o primeiro vídeo de 2020, eu pretendo fazer um vídeo bem mais light, né? Hoje é feriado também, e que eu lembro sempre de uma história, sempre que vira o ano eu acho bem interessante, porque eu comparo as empresas com os próprios investidores. Então acho que eu nem vou mandar para a vinheta, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar já. A questão é a seguinte: a gente tem na bolsa de valores, né, e a gente tem na nossa vida como um todo, a gente tem várias empresas, né? Então a gente tem aquelas empresinhas que são pequenas, a gente tem empresas um pouco maiores também, e aí a gente tem empresas que conseguem abrir capital na bolsa de valores que a gente consegue comprar, né, na B3, a gente consegue colocar lá o códigozinho dela e a gente consegue comprar. E essas empresas já são empresas maiores, né? A gente vê que não tem nenhuma empresa aí que fature 50 mil, 100 mil, 150 mil, não tem nenhum MEI aí na Bolsa de Valores, nem nada disso. Então, como é que é a história que eu lembro? A história é a seguinte: você tem diversos tipos de empresas e essas empresas são importantes para você poder avaliar o risco que você está correndo também. Então você tem, por exemplo, você tem aquelas empresas que são sementes. As empresas sementes não são para os investidores de bolsa de valores, são aquelas empresas que são aquelas que você encontra. É a padaria, é o salão, é o cabeleireiro, enfim, é o lugar que você vai comprar alguma coisa, um sapato, uma camisa aí perto da tua região. E essas empresas são as sementes. Quer dizer, se você for um empresário, se você for um investidor que está pensando em investir em algum negócio próprio, aí sim, aí sim, você vai ter esse tipo de investimento. Você vai ter um investimento que é uma semente e que essa semente pode prosperar. Por exemplo, em um dia ser um Itaú da vida, pode ser uma VEG, pode ser uma Ambev, que a gente já vai chegar. Aí depois a gente passa para o segundo estágio. Quer dizer, sementes tem várias, né? Eu passei agora 4 anos vivendo mais no campo e a gente vê, né? Semente você coloca lá no chão e tem várias. A gente não sabe quais delas vão acabar germinando. E aí a gente consegue ver que algumas dessas sementes se perdem, assim como a gente vê aí, tem um monte de matéria dizendo que 80% das microempresas não passam dos 5 primeiros anos, enfim, né, coisas desse gênero. E a gente vê que as sementes elas acabam se perdendo, mas uma ou outra vira uma pequena muda. E isso é muito legal, né? Quando você vê aquela pequena muda crescendo assim na terra, é bem interessante. E porque dá uma satisfação, né? Dá um sentimento bom. Então vamos imaginar que essas pequenas mudas são essas empresas pequenas que resolvem abrir capital na bolsa. Tá? Essas empresas pequenininhas, elas abrem capital na bolsa e elas acabam tendo um potencial maior de valorização. Né? Outro dia, por exemplo, uma pessoa me perguntou assim: a PetroRio subiu muito, a Petrobras não subiu. Será que vale a pena comprar a Petrobras? Você precisa entender a diferença entre a PetroRio e a Petrobras. Né? A PetroRio, por exemplo, é uma empresa que comprou agora 30% restante do Campo de Frade. Em outubro pegou os outros 18%. Aí ela já colocou para dentro uns 10, 12 mil barris de óleo a mais. Ela praticamente dobrou a produção dela. A Petrobras não, a Petrobras vai fazer um super investimento por 5 anos para conseguir aumentar a quantidade de óleo extraído no pré-sal e aumentar 20, 25% a produção dela. Então você vê a diferença, né? A PetroRio ela consegue dobrar aí a produção dela, dobrar a receita dela assim, com uma aquisição. Enquanto isso, a Petrobras precisa de todo um trabalho extenso e etc. Então, essa é a diferença entre uma pequena empresa, uma empresa que é essa pequena mudinha, né, que a gente fala, e uma empresa igual a Petrobras, que é uma empresa grande. Então, se você está investindo em empresas pequenininhas, né, que são essas small caps, que o pessoal hoje em dia está gostando porque elas sobem, você tem que saber que você tem nessas mudas, nem todas elas vão virar árvores, né? Você vai perder em várias delas. Esse, inclusive, é o grande racional nosso quando a gente faz lá o TCP, né? O treinamento de crescimento patrimonial, que busca exatamente isso. É você ter ali 8, 9 empresas e saber que 4 delas, 5 delas vão dar prejuízo. Né? Mas é importante a gente saber como funciona. Essas são as mudas. E aí a gente vai para as pequenas árvores. Algumas empresas elas crescem, mas elas não conseguem crescer tanto. Né? Algumas empresas elas
acabam que elas não é que se elas se perdem no período de crescimento, elas às vezes estão num setor que não tem um potencial de crescimento tão grande, às vezes elas próprias não têm uma governança suficiente para atingir um nível, por exemplo, internacional, como a VEG, por exemplo, atingiu, e aí elas viram pequenas árvores. São empresas interessantes, já têm um potencial de crescimento menor do que aquelas mudas, tá? Mas elas são interessantes também dentro de um determinado perfil. E finalmente a gente chega naquelas árvores frondosas. O que é árvore frondosa? Aquela árvore bem grande que você pode tirar todos os frutos dela nesse ano, que ano que vem vão ter novos frutos, quer dizer, entenda-se como frutos os próprios dividendos. São aquelas empresas que você sabe que elas têm uma consistência, quer dizer, elas podem não crescer tanto, elas podem não modificar tanto, mas você sabe que vai ter aquele aumentinho de 7, 8% do lucro todo ano, e com isso o preço da ação também deve andar, e mesmo se tiver uma crise e o preço cair, ela continua gerando aquele aumento do lucro, e esse aumento do lucro faz a empresa em algum momento ela se recuperar. Então, claro, tem aí o perfil que é mais conservador, o perfil que procura mais dividendos, vai acabar optando por mais empresas com esse racional, que são as árvores frondosas, ou como o pessoal hoje em dia gosta mais de chamar, aquelas vacas leiteiras, né? Eu ainda gosto mais de usar a parte lá da agricultura, eu gosto de falar mais como árvore. Então, gente, o que eu quero propor para vocês aqui é, já que a gente está no dia 1º de janeiro, né? A gente está aí num dia que a gente acaba refletindo se vai emagrecer ou não, se vai fazer exercício ou não, se vai ser o melhor pai, marido ou não, se vai investir melhor ou não, se vai finalmente migrar para a Bolsa de Valores ou não. Pensa também que tipo de investidor você pretende ser. Porque isso faz toda a diferença do mundo, tá? Porque a gente pode transformar isso que eu falei agora sobre as empresas em investidores também. Tem aquele investidor semente. Você vê todo dia aí eu recebo vários e-mails de pessoas que estão começando na bolsa. Essas pessoas, você vai ver que daqui a um mês, talvez, metade desses, por exemplo, já desistiram. Porque eles são sementes, é igual aquilo, a gente planta lá várias sementes, algumas viram muda, outras não. Muitos acabam desistindo, muitos fazem um único trade. Ah, eu vi que a Oi vai ser boa. Aí ele investe na Oi, a Oi cai de R$1 para 85 centavos, ele desiste, ele acha que não é para ele, entendeu? E aí ele já aceita que bolsa não é para ele. Então quer dizer, você tem aqueles investidores que são sementes, você tem aqueles outros que aprendem um pouco mais, eles crescem e viram realmente uma muda, tá? E você tem aqueles outros que aprendem um pouco mais, conseguem masterizar maior quantidade de informação, percebem a diferença entre as empresas e já são pequenas árvores. E ainda aqueles outros que aí pretendem se especializar, ninguém precisa se especializar, hoje em dia você tem vários serviços, aí várias empresas que oferecem esse serviço e que acabam sendo árvores frondosas, quer dizer, você consegue fazer a sua própria análise e etc. Então, quer dizer, não existe certo, não existe errado. A única coisa que eu não gostaria é que você fosse esse investidor semente, ou seja, aquele que tentou, teve uma compra que não deu certo, por exemplo, e aí desistiu da bolsa e achou que não é para você. Esse, pelo menos, eu acho que não vale a pena você ser, mas todos os outros, aí você fica à vontade, porque cada um tem uma disponibilidade de tempo, né? Cada um tem um nível de ambição, de conhecimento também, e hoje em dia você consegue terceirizar muitas das coisas. Enfim, pessoal, esse era o racional que eu queria passar para vocês, tá? Espero que esse ano de 2020 seja maravilhoso como foi o de 2019, tanto na parte de aprendizado, que para mim é a mais importante, de conhecimento, quanto também na parte de resultado das carteiras, né? Os resultados das carteiras, graças a Deus, estão vindo bem, todas elas ganhando do Ibovespa, como acontece lá desde 2017. Afinal, são métodos que já são muito estudados, bastante conhecidos e há muito tempo. Mesmo assim, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter alguma época que a gente vai acabar perdendo, isso é normal também, mas o longo prazo é que dita o resultado final. Enfim, feliz ano novo para todos, abraços, bons investimentos e não percam aí que a gente já vai ter muitas novidades agora em janeiro, fiquem atentos. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.